Doenças inflamatórias intestinais. Esse é o tema do Maio Roxo, que abordaremos nessa mini aula. E o que são as doenças inflamatórias intestinais? São doenças crônicas, ou seja, tem um tempo de evolução de longo tempo, né? Ou seja, meses a anos. São autoimunes. No que são autoimunes? São doenças que a própria imunidade do paciente ataca os órgãos que ele não reconhece. É como se fosse uma bactéria, um corpo estranho ou uma doença. Então, o próprio órgão do paciente não é reconhecido. São doenças progressivas. O que seria progressiva? Se não tratada adequadamente, a doença vai evoluir cada vez mais gravemente. E ainda são incuráveis, né? Tem tratamentos adequados que melhoram o prognóstico do paciente, mas não temos a cura ainda. E qual é o impacto dessa doença na vida dos pacientes? Nós sabemos que ela causa um grande prejuízo no bem-estar dos pacientes, no sentido físico, né, de disposição, aparência, impacto psicológico e emocional, impacto na produtividade, tanto no trabalho, quanto no estudo, quanto atividade física. Ela atrapalha o convívio social, principalmente o convívio doméstico, porque muitas vezes o paciente, quando está com uma doença muito ativa, e com muitos sintomas, dificulta o relacionamento dentro de casa, porque muitas vezes a família toda fica ao redor dessa doença até ela ser controlada adequadamente. E também um prejuízo sexual, porque os pacientes muitas vezes têm perda de libido e alguns estigmas, né, como nós vamos ver mais para frente, relacionados a próprias alterações da aparência do corpo. E quais são os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais? São os chamados sintomas de alarme, que são sangue nas fezes, muco nas fezes, uma dor abdominal em cólica, emagrecimento, um cansaço crônico, principalmente matinal, quando a pessoa acorda e já está cansada, já tem vontade só de dormir, não quer trabalhar. É muito diferente de preguiça, por exemplo, né, que a pessoa não tem vontade de fazer. Né? O cansaço crônico é uma coisa que a pessoa tem dificuldade até muitas vezes de se vestir para ir trabalhar. E uma alteração no hábito intestinal, principalmente diarreia, né? Um aumento da frequência com que vai no banheiro evacuar. E quais são os principais fatores de risco para apresentar as doenças inflamatórias intestinais? Dentre eles, nós temos o estresse, tanto físico quanto emocional. Aqui nós podemos mencionar problemas familiares, problemas sociais, problemas relacionados a um trauma, ou muitas vezes um estresse físico, né? Ou seja, uma cirurgia de grande porte, uma infecção muito grave, né? Geralmente, né, relacionadas ao intestino. Infecções, né, aqui também relacionadas ao intestino, infecções intestinais, o contato de bactérias ou vírus que pudessem desencadear, né, como um gatilho, o processo de autoimunidade, da inflamação do próprio corpo do paciente. O cigarro está correlacionado, né, o tabagismo, ao processo autoimune também. A ingestão de alimentos processados, industrializados e, consequentemente, artificiais. Nós vemos hoje que as doenças inflamatórias intestinais estão em ascensão, assim como outros tipos de câncer do aparelho digestivo, e isso se dá muitas vezes pelo um dos gatilhos ser justamente a dieta do paciente. Aqui nós podemos acrescentar também a gordura animal, a ingesta excessiva de gordura animal. Lembrando que pacientes que já têm outras doenças autoimunes, como uma tireoidite, né, doença autoimune da tireoide, ou um vitiligo, por exemplo, são pessoas que têm mais predisposição de terem outras doenças autoimunes, né? Por exemplo, um paciente que tem uma artrite, né, um reumatismo, tem mais chance de ter doença inflamatória intestinal. E quais são os dois principais tipos de doenças inflamatórias intestinais? É a chamada doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Esses são os dois tipos mais frequentes. Nós temos também uma terceira que é chamada de colite indeterminada, mas que eu não vou abordar aqui pela sua menor incidência.
E qual é a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn? Aqui nós temos uma figura, né, tentando exemplificar a topografia da doença, ou seja, onde ela mais acontece. Então, nós vemos aqui tanto intestino fino, quanto o todo o cólon do intestino grosso do paciente, tá? E aqui nós vemos o cólon ascendente, o cólon transverso, descendente, sigmoide, o reto e o ânus, tá bom? É uma ilustração para facilitar o entendimento. E nós vemos aqui, né, que a retocolite ulcerativa, ela tem um acometimento principalmente do intestino grosso, tá? Então, na grande maioria das vezes, é acometido somente o intestino grosso. E isso se inicia pelo reto, tá? Que nós chamamos de proctite. Então, existe uma inflamação acima do ânus, né? Não tem inflamação do ânus, como nós vamos ver aqui, diferentemente da doença de Crohn, né? Então, o paciente tem uma inflamação do reto e essa inflamação vai subindo. Passa por uma chamada proctossigmoidite, depois uma colite esquerda distal, né? Ou seja, vai subindo a inflamação seria essa região em vermelho, tá? E seria na sequência uma pancolite, ou seja, uma inflamação de todo o intestino grosso. A retocolite tem uma característica que é diferente da doença de Crohn, é que ela vai inflamar a parte de dentro do intestino somente, e a parte mais interna, que é a chamada mucosa e submucosa. Então, nós vemos aqui, né, na foto, uma área erodida, uma área como se fosse uma raspada, machucado, dentro do intestino grosso, e essa é uma foto de uma colonoscopia, que é uma câmera que entra pelo intestino e avalia a parte de dentro do intestino. Já a doença de Crohn, nós vemos aqui já todo o aparelho digestivo praticamente, né? Então, nós temos aqui da boca ao ânus, nós podemos ter doença de Crohn. Então, o Crohn pode acontecer, né? Pode acometer a boca, o esôfago, o estômago, o intestino fino, o intestino grosso, o reto, o ânus, mas o local mais frequente dele acometer é a transição entre o intestino fino e o intestino grosso, que nós chamamos de região iliocecal, é o local mais comum. E, infelizmente, ela tem essa distribuição da doença. Diferentemente da retocolite ulcerativa, que vai subindo progressivamente a inflamação no intestino grosso, a doença de Crohn pode acometer vários pontos de forma salteada. Então, pode ter, por exemplo, aftas orais profundas associada à doença no ânus, por exemplo, né, uma doença no ilho, que é o intestino fino. Então, ele tem uma distribuição mais difusa, tá? E outra característica é que a doença de Crohn, ela acomete todas as camadas do tubo digestivo, tá? Então, todas as camadas, ou seja, a parte mais interna, que é a mucosa e submucosa, depois a parede muscular e a parte de dentro do intestino, né? A parte mais externa, aliás. Então, pode causar perfurações, né? Da onde ele está sendo inflamado, tá bom? Da região mais superficial para mais profunda. Além disso, a doença de Crohn pode criar complicações na região anal. Como eu disse na retocolite, que isso não existe, né? Na retocolite não tem inflamação do ânus e da região do canal anal. Já na doença de Crohn tem. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um ânus inflamado com uma saída de secreção aqui por um orifício do lado do ânus. Isso é chamado de fístula anal. E a fístula anal é uma manifestação bem característica da doença de Crohn, que é uma inflamação de dentro do reto e acaba perfurando o canal anal e saindo na pele essa secreção de pus. E como fazer o diagnóstico da doença de Crohn? Aqui é uma parte muito importante, que é onde nós vamos começar com a parte mais importante, que seria as prevenções, né, ou diagnósticos precoces. Então, nós podemos fazer exames laboratoriais, exames de sangue. Hoje dispomos mais facilmente de biomarcadores fecais, que é a chamada calprotectina fecal, que é uma proteína que avalia a inflamação no intestino, né? É um produto de degradação da inflamação do intestino, que a gente consegue avaliar a intensidade de quanto está inflamado o intestino. Mas os exames principais são os de imagem mesmo, que são os exames endoscópicos, né? Principalmente a colonoscopia, que é
o exame que está sendo realizado nessa foto aqui, em que o médico introduz uma mangueira que tem uma câmera na ponta e passa por todos os segmentos, desde o reto até todo o intestino grosso, o comecinho e o finalzinho do intestino fino, tá? Possibilitando aí tanto o diagnóstico, ou seja, vendo as lesões que a inflamação da doença está causando, quanto a possibilidade de fazer biópsias de lesões suspeitas, tá? Esse é o mesmo exame utilizado para a identificação e prevenção do câncer coloretal, retirando os pólipos, né? Vale lembrar disso. Os outros exames de imagem que podemos realizar são as tomografias específicas para o intestino, que é a enterotomografia, e a enterorressonância, que é uma ressonância também específica para estudo do intestino. Uma pergunta muito comum que os pacientes nos fazem é se a doença inflamatória intestinal, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, se eles podem causar câncer. Infelizmente, pacientes que têm essa doença, né, uma dessas duas doenças, tem um risco aumentado de ter o câncer de intestino grosso e reto, né, que é o chamado câncer coloretal. Mas isso principalmente se a doença for mal controlada. Se o paciente tratar adequadamente e fazer o controle regular da doença, essa taxa de malignização para apresentar um câncer de intestino diminui muito, tá? É importante lembrar, né, que quanto mais tempo o paciente tem a doença, e principalmente, né, enfatizando aqui, se não tratar adequadamente a doença, aumenta-se o risco de desenvolver câncer coloretal. Aqui só reiterando o que eu falei, né, quando a doença não é bem controlada ou quando o paciente abandona o tratamento, né, ou seja, ele fica livre, a inflamação acaba ficando livre para realmente lesar cada vez mais o intestino. Então, essa é geralmente essa aqui é uma foto que mostra muitas vezes o desespero do paciente ao saber de um diagnóstico desse, né? Nosso papel como médico é realmente orientar o paciente e mostrar que o tratamento é possível. Hoje dispomos de um arsenal de tratamento, né? Um arsenal terapêutico muito bom, né? Ainda temos muita coisa para evoluir, mas existe uma superação da doença, e isso é atingido quando trata-se adequadamente e o intestino para de ser inflamado pela doença. E qual seria o nosso arsenal terapêutico? Nós temos medicamentos chamados aminosalicilatos, mais conhecidos como mesalazinas, que podem ser usados de forma oral ou via retal. Nós temos os corticoides, né? Aqui mais comumente a prednisone, budesonida ou hidrocortisona, que podem ser utilizadas via oral, via retal ou de forma endovenosa, né, no sangue. Nós temos também os imunossupressores, que podem ser injetáveis ou ingeridos de forma oral em comprimidos. Esses imunossupressores vão agir diretamente na imunidade do paciente, tentando fazer com que a imunidade diminuindo, a imunidade pare de atacar o próprio intestino, tá? Isso seria uma ação direta na medula do paciente. E a terapia biológica, que foi uma grande revolução, né, que se iniciou na década de 90, em que hoje nós conseguimos modular a imunidade, ou seja, fazer com que ela não identifique o intestino mais como se fosse um agressor, né? Como se fosse, como eu disse, uma bactéria, um corpo estranho. Ele acaba enganando, vamos dizer assim, enganando a imunidade para a imunidade parar de atacar o próprio intestino, né? Os glóbulos brancos pararem de atacar o próprio intestino. E todos os anos temos novidades no tratamento da doença inflamatória intestinal, tá? Então existe realmente uma expectativa muito grande de que em algum momento nós tenhamos a cura ou um controle adequado da doença, tá? É uma doença de difícil tratamento, tá? Exige muita disciplina do paciente e muita paciência do médico, porque nós precisamos nos dedicar bastante para conseguir atingir o que nós chamamos de remissão da doença, ou seja, o paciente inativar a doença e conseguir ficar sem os sintomas e sem inflamação intestinal. E o que podemos fazer para prevenir a doença inflamatória intestinal?
é aquela velha história. Todos nós sabemos de alguma forma como ter uma vida saudável, tá? E vida saudável é, sem dúvida, a melhor forma da gente prevenir doenças autoimunes, tá? Então, relembrando, uma alimentação saudável, rica em fibras e alimentos frescos, né? A gente fala que são alimentos da feira mesmo, né? Coisas orgânicas, evitar alimentos industrializados, alimentos com muitos aditivos artificiais. Praticar exercício físico regularmente é muito importante, como em praticamente todas as doenças têm esse benefício, né, frente ao exercício físico. Aumentar o contato com a natureza. Hoje nós sabemos que as bactérias da natureza, né, que é o chamado microbiota, exercem um fator de proteção e um desbalanço das bactérias dentro do nosso intestino podem ser realmente um dos pivôs para o gatilho e desenvolvimento da doença, tá? Principalmente na infância, tá? E infância precoce mesmo, tá? Abaixo dos 5, 3 anos, que é quando a gente realmente está formando o nosso microbiota intestinal, né? Outra coisa é evitar tabagismo, e uma coisa interessante e que nós observamos bastante na prática é que os pacientes precisam controlar suas emoções, tá? E controlar suas emoções não é suprimi-las, tá? É saber ter um equilíbrio em relação a isso, tá? Porque nós temos adversidades e acontecimentos nas nossas vidas, mas como trabalhamos com as emoções acaba influenciando diretamente na nossa imunidade. E nós vemos muitos pacientes com doenças autoimunes, não só as intestinais, né, terem como gatilho inicial da manifestação da doença algum problema emocional. E dormir bem. Dormir bem porque esse, sem dúvida, é o melhor remédio que nós temos, né? É o momento que nós conseguimos regenerar os nossos tecidos, células e tecidos. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Essa é uma mini aula bem curta mesmo, mas para fazer uma orientação geral para as pessoas sobre as doenças inflamatórias intestinais. Tá bom? Fico à disposição para perguntas. Obrigado pela participação de vocês.